Consequências legais de compartilhamento de arquivo com copyright na internet, estou falando aqui de séries, músicas e filmes, coisas do tipo. É o tipo de coisa que os brasileiros historicamente não precisaram se preocupar muito. Acontece muito aqui na América do Norte, acontece na Europa também. Você, usuário da internet, recebeu uma cartinha te notificando que você está sendo processado, vai ser multado por algum tipo de atividade como essa. Torrent geralmente é o que causa essas cartas. Quase todos os meus amigos aqui já receberam, eu mesmo já recebi uma, ironicamente, por coisa que não tinha sido nem eu que baixei. E agora, aparentemente, isso acaba de chegar no Brasil. Vários sites estão reportando que muitos usuários de pirataria na internet têm recebido notificações extrajudiciais com cobranças relativas a esse material que foi baixado ilegalmente. Em alguns dos casos, as cobranças chegam até R$3.000 por arquivo, um valor que, naturalmente, a esmagadora maioria de pessoas que vai receber essas cartas não tem como pagar. Isso é algo que as pessoas que estão promovendo essas ações sabem. No caso eu digo as pessoas, mas são organizações, são os estúdios, são as gravadoras, principalmente estúdio. Download de música não é algo tão popular hoje quanto era, sei lá, 15 anos atrás. Então, geralmente, quem ainda está nessa batalha para tirar dinheiro das pessoas que estão pirateando o seu material na internet são os estúdios, a indústria cinematográfica. Como é que isso funciona para começo de conversa? Se você recebeu a tal cartinha, a famigerada cartinha, a notificação extrajudicial, e vale lembrar que notificação extrajudicial não é o mesmo que está sendo processado. Essas empresas, pelo menos no momento, ainda não entraram com nenhuma ação contra essas pessoas. A carta é no sentido de tentar evitar isso e de botar medo nessas pessoas, de fazer sites noticiarem, de personalidades no YouTube falar sobre isso. A ideia aqui não é realmente tirar esses R$3.000 por arquivo das pessoas que foram os alvos dessas cartas. A ideia aqui é simplesmente botar medo nos usuários e, quem sabe, convencer alguns a descontinuar o seu hábito de pirataria. Agora, como é que isso aconteceu? Como é que essas organizações tiveram acesso às informações pessoais dos usuários que estavam baixando esses filmes? Funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando você está num tracker aberto de torrent, e isso é uma distinção muito importante aqui nessa história, isso significa que qualquer pessoa pode observar o tráfego de arquivos e os IPs que são responsáveis por disponibilizar o material e baixá-lo. Vale lembrar que torrent, como tecnologia P2P, você está baixando e upando ao mesmo tempo, porque anteriormente, quando você, por exemplo, baixava jogo pirata no Orkut dividido em 400 links do Rapid Share, lembra disso? Nesse cenário, era muito mais difícil ir atrás de quem está baixando, porque apenas o Rapid Share teria acesso a essas informações, é bem mais complicado. Quando você está num tracker aberto de torrent, todo mundo pode ver quem está baixando o quê. Ou, para ser mais exato, todo mundo vê os IPs que estão baixando e disponibilizando arquivos. A partir daí, as empresas que têm interesse em monitorar o que está sendo transferido nessas redes, contratam grupos que ficam de olho, ficam monitorando, ficam vendo qual IP que está baixando o quê, e aí vão bater na porta do provedor de acesso que deu esse IP ao usuário e eles dizem, olha, esse IP aqui, na hora tal, estava lá no Pirate Bay ou algum outro site semelhante, e ele estava baixando lá os filmes, sei lá, do Senhor dos Anéis, para dar um exemplo. E eu tô simplificando pra caramba como é que funciona a situação, mas é mais ou menos isso. O estúdio contrata um grupo que monitora esses trackers muito populares e abertos, dá uma olhada nos IPs, descobre qual era o provedor daquele que determinou aquele IP para o usuário, entra em contato com o provedor cobrando algum tipo de satisfação, geralmente que passem para eles as informações pessoais de contato dessa pessoa. Aqui fora, as empresas levam a privacidade do seu consumidor muitíssimo a sério por motivos óbvios. Porque do ponto de vista do provedor, se você parar para pensar, é simplesmente um terceiro que chegou batendo na porta e falou, ó, esse IP aí, me dá aqui o endereço e o número de telefone e o nome desse cara, porque eu quero ir lá bater um papo com ele. E por motivos óbvios, a empresa não pode simplesmente dar essa informação para qualquer pessoa que peça. Tipicamente, aqui fora, aconteceu comigo, aconteceu com vários amigos meus, acho que com meu irmão também. Os provedores não entregam a informação, eles falam com a pessoa que está lá pedindo, né? E dizem, a nossa política de privacidade impede que a gente libere isso dessa forma, mas a gente vai repassar isso aí para o usuário, para que ele fique esperto, para que ele pare de fazer o que esteja sendo feito. Se eles ouvirem mais de 3 vezes que você está fazendo isso usando a rede deles, eles iriam cortar então o seu acesso à internet. Eu conheço gente que já perdeu a conta de quantas cartas dessa recebeu e isso não aconteceu. Embora faça alguns meses,
eu não posso dizer com garantia que até hoje, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, as empresas ainda meio que cagam para essas notificações, mas eu conheço muita gente que já recebeu esse tipo de carta, eu mesmo já recebi, né? No caso, eu recebi do meu provedor, dizendo assim, olha, é engraçado, o palavreado que eles usam é muito curioso, inclusive, porque é mais ou menos assim, ó, senhor Isinobre, a gente recebeu essa notificação aqui do estúdio lá, né, da empresa que está agindo em nome do estúdio. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe e não vou te fazer pergunta nenhuma, mas ó, vamos parar de baixar essas porra aí, por favor. É basicamente isso. Existem, naturalmente, várias formas de se proteger disso, caso você queira seguir a sua vida de pirateiro. Eu, pessoalmente, eu não tenho mais saco de ficar procurando torrent, aí espera baixar, aí transfere do computador pro celular, pro tablet, pra TV da sala, pra TV do quarto, pro computador, né, pro notebook aqui. Eu acho meio chato. E o meu, eu fiquei muito boomer, então o meu modo de uso em relação a multimídia na internet é, se não tem no Netflix, se não tem no Prime Video e se não tem na qualquer outro, o Disney Plus, então eu não assisto. Eu perdi a vontade de assistir, basicamente. Mas para as pessoas que vão continuar fazendo uso de pirataria, existem métodos de evitar esse tipo de susto. Um deles é não usar esses trackers abertos, em que qualquer usuário, né, seja um usuário legítimo do torrent, ou seja, alguém trabalhando para essas empresas que estão de olho em quem está fazendo o download desses arquivos, pode ver o tráfego, pode ver os IPs e tal. Então, se você vai para um tracker fechado que requer convite para entrar, embora não seja 100% seguro, é definitivamente mais seguro. Trackers fechados tipicamente têm menos usuários, por motivos óbvios, né, porque tem uma barreira de entrada, então eles não recebem o mesmo nível de atenção dos detentores de direitos autorais, porque afinal de contas acaba sendo peixe pequeno. São os grandes sites que realmente incomodam e que fazem essas empresas irem atrás. A outra solução é algo como um VPN. O VPN é um serviço que você se conecta a ele e aí ele redireciona todo o seu tráfego, fazendo parecer que você está em outro IP, em outro local do mundo. A maioria dos VPNs você pode até escolher de qual país parece que você está acessando. Isso é útil caso você queira ver conteúdo de um site de streaming como o Netflix que não está disponível no seu território. Por exemplo, eu tenho patrocínio de uma empresa gringa de VPN lá no meu canal em inglês. Eu ganhei 1 ano de VPN, né, acesso privado, através dessa empresa. Então, quando eu quero assistir um conteúdo que eu sei que tem, digamos, na Netflix americana, eu conecto no software deles, né, aí eu me localizo nos Estados Unidos, recebo um IP americano, se eu acessar qualquer coisa, vai parecer que eu estou em outro local. E aí eu posso assistir, por exemplo, o conteúdo da Prime americana, da Netflix americana. Naturalmente, VPN não é perfeito, só adiciona mais uma camada de dificuldade se alguém está tentando rastrear você por causa dos seus atos piratíssimos. Agora, eu te pergunto aqui, você ainda usa pirataria? Definitivamente não se usa pirataria como antes. Por exemplo, baixar música é algo que eu acho que ninguém mais faz. Eu tô exagerando, é óbvio que tem alguém que ainda faz isso, mas de forma geral, com o Spotify, Apple Music, esses serviços de streaming de música, baixar música é uma coisa que meio que cai em desuso. Mas baixar filme e série, eu sei que ainda tem muita gente que faz. Vale lembrar que não é apenas porque as empresas americanas e canadenses são melhores que as brasileiras e é por isso que eles não entregam essas informações de mão beijada. Pelo que eu entendi, através da leitura que eu fiz, me parece que o fato de que essas empresas se sentem encorajadas a processar os provedores para conseguir a sua informação pessoal é por causa do marco civil da internet. É isso que está possibilitando. Inclusive, em um desses casos, eu li que o provedor foi processado e ele é condenado a pagar uma multa de R$10.000 por dia se não repassar as informações de uso para a pessoa que está pedindo, né, para a organização que está pedindo. Então, tem isso também. Mas e você vai continuar pirateando? Isso nem é relevante para você porque você já parou de piratear há muito tempo, você vai assinar um VPN, vai parar de usar trackers abertos? Como é que você vai lidar com isso, você que é o pirateiro safado que tá me assistindo aí? Mano, o pior é o cara tomar uma multa dessa, já pensou, você tem que pagar R$3.000 porque tu baixou, sei lá, Mulher Gato, ou Liga da Justiça, puta que pariu, mano, já pensou? A vergonha de saberem publicamente que você viu essa merda e uma multa de R$3.000 por ter assistido o pior filme da história.